E a VTube que está sendo cancelada agora por ter mudado, ter feito cirurgia plástica, né? E ter agora aparecido depois de ter feito tanto conteúdo sobre maternidade real, sobre ela não estar muito preocupada com a aparência e tudo mais, etc. Muita gente está caindo em cima dela porque ela agora, depois de tudo, fez cirurgia plástica e agora está comemorando que entrou no PP, não sei o quê. A gente vai ver um pouco dessa história inteira. Bem, esse assunto me toca bastante, porque, para quem não sabe, né, durante muito tempo eu falei bastante sobre esse assunto na internet, inclusive muita gente até hoje acha que tem algum tipo de direito de vir me cobrar alguma coisa sobre isso. Mas eu sempre falei sobre aceitação corporal, acho que desde há 8 anos atrás, quando eu comecei na internet, sempre falei muito sobre isso, até antes da minha transição e tudo mais. Sempre mostrei as minhas dificuldades, sempre mostrei todo o meu processo, não só de transição, mas de entender o meu corpo, de o quanto eu comecei a fazer conteúdo exatamente no meio de um desespero de não conseguir lidar comigo mesma. E aí as pessoas, elas acreditam muito que a pessoa, e aqui eu não estou me comparando a VTube especificamente, que eu não tenho a vida da VTube, nem a condição da VTube, nem a exposição da VTube, as pessoas, elas acreditam que pessoas que vêm para a internet compartilhar a vida delas e as dificuldades que elas têm na questão da aceitação são modelos irretocáveis e pessoas que são obrigadas... Primeiro, pessoas que já resolveram qualquer tipo de... Vou tirar a música que vocês falaram da última vez, que ela estava muito alta, que estava irritando. Eu já baixei a música, tá, gente? As pessoas, elas confundem a pessoa que vem para a internet falar sobre esse assunto com uma pessoa que já resolveu todas as questões, sendo que se teve uma coisa que eu fiz questão de sempre falar na minha vida inteira como militante corpo livre, é que eu não era guru de ninguém, é que eu não tinha solução de nada, de que eu estava aqui falando das minhas dores e que eu não estava aqui dando solução para ninguém, que independente de eu querer refletir sobre o assunto, eu não estava imune à pressão estética, eu não estava imune à gordofobia, eu não estava imune a nada disso, mas as pessoas naquela época davam porrada por eu ser uma pessoa gorda, por eu ser uma pessoa que falava sobre tá tudo bem você se aceitar e se amar independente do corpo que você tem, e nunca falei sobre que você tem que ter um corpo X ou Y também, que é outra coisa que as pessoas vêm me cobrar aqui. Vêm me cobrar de coisas que são da cabeça delas ou de outras pessoas que falaram, eu nunca falei. E aí depois de ter feito bariátrica, depois de eu ter emagrecido, não sei o que, vem me cobrar dizendo, até estava outro dia, o povo compartilhando foto minha, dizendo que eu enganei gente, que durante muito tempo eu falei que estava tudo bem, se não sei o que, e agora hoje eu faço antes e depois, que hoje eu agradeço de ter emagrecido. Essas pessoas que falam essas coisas, número 1, nunca acompanharam o meu trabalho. Número 2, entenderam o que quiseram. E número 3, nunca estiveram na minha pele. Porque o que eu mais amo ver é gente que tem uma pancinha, uma pochetinha, querer se comparar comigo que já pesou 220 quilos. Alto lá. Né? Acho que a gente não tem a mesma vivência. Eu acho que você não tem direito nenhum de falar sobre o que eu faço ou deixo de fazer da minha vida. Né? Mas eu acho muito importante eu estar trazendo já esse preâmbulo aqui, porque, obviamente, que a gente sabe que falar de corpo, e não só falar de corpo livre, que as pessoas, elas têm essa percepção de que levanta a bandeira para ganhar dinheiro, como se militância desse algum dinheiro, né? Militância não dá dinheiro nenhum, gente. Militância, o que te dá é bastante gasto com terapia, militância o que te dá é bastante destruição da sua saúde mental. Agora, quem já tem dinheiro, que tem uma vida midiática, que pode dizer que, olha como eu sou real, como eu sou isso, como eu sou aquilo, e depois tem dinheiro para fazer uma cirurgia plástica, continua fazendo, sempre fez, sempre vai fazer, tá? Então a vida das pessoas continua andando. Quem realmente está ali, suando o negócio, só normalmente está se fudendo, tá? Então, já queria abrir esse vídeo já sobre esse assunto, já trazendo essa questão, né? De que eu acho muito curioso a pessoa, primeiro, ouvir o que quis ouvir na época que se falava bastante sobre aceitação corporal, de, olha,
Você pode ser gorda, você pode ser magra, você pode ser uma pessoa com deficiência, você pode ser uma pessoa, independente do que você seja, uma pessoa LGBT. Você se odiar não vai te ajudar em nada. Né? Você começar a olhar para você com um pouco mais de carinho, de cuidado, talvez seja o que falta para você conseguir até lutar mais e conseguir ter um espaço melhor na tua vida. Isso não vai te odiar, olhar para você no espelho com raiva, talvez não te ajude em absolutamente nada. Talvez você tenha que repensar, talvez você tenha que olhar e ver como a sociedade muitas vezes faz você acreditar que você tem que se odiar. As pessoas, elas ouviam isso e entendiam. Seja gorda sim, engorde bastante, coma bastante batata frita. É isso que você precisa fazer na sua vida. Nunca emagreça na sua vida. Não faça nada. É um absurdo, não sei o quê. E pode até ter gente que tenha falado isso. Da minha boca nunca saiu. Né? E até, durante muito tempo, é muito curioso isso, né? Porque tomei muita porrada, porque é isso, a galera do movimento anti-gordofobia também, que eu sempre fui muito envolvida, sempre gostou de falar que o movimento Corpo Livre era um movimento liberal, um movimento que não falava exatamente sobre as questões de pessoas gordas, falava só sobre o lado da aceitação, do amor próprio. Aí agora, a galera quer me cobrar pelo lado que falavam que eu não falava antes. É muito confuso às vezes as coisas para mim, né? Mas continuo aqui repetindo a mesma coisa. Você, individualmente, e aqui eu já estou adiantando todo o texto do vídeo, de vocês me desculpem, né? A gente vai ver a situação da VTube. Você, individualmente, só você sabe o que é melhor para você, só você sabe onde o seu calo aperta, só você sabe o quanto pode atrapalhar você ser X ou Y ou Z. Só você, a vida é muito curta para você ter um determinado corpo, você ser de uma determinada forma, só porque os outros acham que você deve ser, né? Então, assim, na sua vida individual, seja livre para fazer o que você quiser, tá? Só tenha consciência, às vezes, de que talvez aquilo que você está fazendo, você não está fazendo por você, você está fazendo pelo outro. Mas, por exemplo, eu, no caso de ser uma pessoa trans, muitas vezes eu faço muitas coisas, né, e tenho uma pressão aqui dentro de mim para ser tratada bem na rua. Então eu estou fazendo pelo outro. Mas, sim, vou fazer pelo outro, porque eu quero ser tratada no feminino. Então, sim, eu vou fazer pelo outro. Ai, tudo bem, foda-se, Beta, que você não é não sei o quê, que você não é isso, que você não é aquilo. Para mim faz diferença. Né? Então, o que você tem que fazer é ter consciência, é ser uma pessoa consciente, é ser uma pessoa que entende minimamente o processo de como funciona um padrão de beleza, que minimamente você entende que o seu gosto ele é construído, sim, que você só gosta de gente malhada, branca, né, magrinha, não sei o quê, porque você aprendeu dessa maneira. É legal a gente ter essa consciência, é legal a gente trabalhar isso dentro da gente. Agora, individualmente, só você sabe sobre você. Né? E outra coisa, pare de achar que as pessoas são... pare de achar que as pessoas são modelos de vida para você, porque as pessoas são humanas, e falhas, e cheias de problemas, e cheias de dificuldades, iguaizinhas a você. Iguaizinhas a você. Então pare de achar que a pessoa que antigamente você olhava e falava, nossa, eu vou me amar porque aquela pessoa ela é gorda, olha só, ela deste tamanho, ela se aceita, por que eu não vou me aceitar? Porque basicamente era esse o discurso que existia, tá? Olha, se essa pessoa que eu considero horrorosa se aceita, né? Por que eu não vou me aceitar? Porque muita gente falava isso pra mim como se fosse um elogio, e no final é uma coisa muito escrota de se falar, né? Mas as pessoas, elas têm um pouco isso. Aí hoje, um monte de gente está emagrecendo, é óbvio que tem um monte de remédio hoje em dia que a galera emagrece. Tem muita gente que, durante a pandemia, teve uma saúde muito piorada. Eu sou uma dessas pessoas, a minha saúde deteriorou muito durante a pandemia. Eu, que já tinha uma saúde debilitada, piorei muito. Então, só eu sei o que é você perder completamente a capacidade de sair de casa, a capacidade de ficar em pé. Né? Então foi isso que eu passei. Eu fiquei basicamente, eu cheguei num nível onde eu não conseguia ficar 30 segundos em pé, aonde nem sair para comer eu conseguia mais, né? Se você vai ver quilos mortais, eu estava vivendo aquela situação. Então só eu sei até onde eu cheguei e até onde eu deveria fazer alguma coisa,
E eu não aceito absolutamente ninguém com 500 gramas a mais incomodada na balança vir falar sobre a minha vida. Antes, vem aqui andar no meu sapato uma travesti de 200 quilos que não conseguia sair da cama. Depois, você vem falar que eu estou mentindo para alguém, falando... porque eu não sei o quê, que eu ganhei muito dinheiro, eu não sei de onde veio esse dinheiro. Vocês vão me desculpar. Porque se teve uma coisa nesses 10 anos que eu estou na internet, é que eu trabalhei em 15 lugares diferentes para conseguir pagar minhas contas. Então, eu não sei de onde que vocês estão falando que eu enriqueci com alguma coisa, tá? Então, antes de tudo, porque o povo vem na minha DM, vem em comentário falar merda, e hoje em dia eu só bloqueio. E eu quero que vocês vão tudo tomar no meio do cu de vocês, tá? Então, e eu sou uma pessoa muitíssimo consciente das coisas que saem da minha boca. Eu sei exatamente o que eu falo, tá? E hoje em dia, eu não tenho o menor problema de falar que tinha coisas que eu já falava antigamente que hoje em dia talvez não concorde tanto. E graças a Deus, porque eu estou aqui exatamente nesse processo de entender que as coisas mudam. E tudo certo. Então, você pare de achar que os outros são... Os outros podem ser inspiração, a história dos outros pode ser alguma coisa que você olha e fala, poxa, que legal, olha, essa pessoa está me trazendo um ensinamento. Agora, não ache que você vai olhar para fora para você se aceitar, você se amar, porque o outro se ama, então você se ama também. Aí agora que o outro está tomando sei lá o quê, você vai... agora que eu caí nessa balela de não sei o quê. Mona, desculpa, deixa de ser fraca. Você caiu na balela, você acreditou na pessoa, não sei o quê, e é por isso que você se amava, e agora você, o outro que não sei o quê, que deixou de fazer, agora você também não é. Desculpa, né? Acho que você tem que cair um pouco na real. Faça as coisas por você. Faça as coisas pelo que faz sentido para você. Faça as coisas pelo que faz sentido na tua vida, né? E não porque o outro fez, porque o outro sempre vai te decepcionar. Porque o outro não é você, o outro não vai viver a tua vida. E você só sabe um pedacinho da vida do outro. Você só sabe um fragmento. Vocês só sabem um fragmento da minha vida. Vocês não sabem quase nada da minha vida, né? E o pouco que eu deixo passar aqui é o pouco que vocês sabem um pouquinho das coisas que acontecem comigo, tá? Amei que esse vídeo aqui era sobre a VTube. Eu acabei de falar 10 minutos sobre mim. Ainda tenho muito mais para falar sobre esse assunto. Mas antes de tudo, eu vou passar adiante aqui. E é foda eu estar falando sobre isso com o negócio da VTube, porque eu tenho críticas a esse negócio da VTube e vai parecer que eu estou me comparando diretamente a ela. Mas eu confio de que vocês vão entender a diferença. Esse aqui é um vídeo da VTube, eu não vou passar ele todo, não. Ela sempre, durante a gestação dela, mostrou como que estava o corpo dela, etc, etc, etc. E as pessoas diziam, porque é marketing da mãe cansada, do não sei o que, etc. Vamos falar sobre corpo, gente. Ainda não é o meu tour pelo corpo oficial, tá? Que eu faço só no final. Ainda tem alguns meses aí pela frente, né? Mas estou aqui de cara lavada, sem maquiagem, pra gente... Com muito frio, então eu tô com manga longa. Mas pra gente ver juntos o que já teve de mudança no corpo, né? E aquela história que eu já contei na gravidez da Lua, tá tudo bem, tá? É um momento normal de você ter mudanças no corpo, né? Nosso corpo agora é um casulo, é a casinha dos nossos filhos, nossos nenéns, e a gente tem que tentar ser o mais leve possível com a gente. Mas claro que a gente gosta de se cuidar, é normal você às vezes sentir uma insegurança, faz parte. Mas vamos lá então. Claramente uma olheira funda, muito funda e mais pigmentada, tá, gente? Na da Lua eu tive mais espinhas, então eu tô com menos espinhas. Tô com algumas? Tô. Mas da Lua, gente, descia até o pescoço, era até aqui com marca. Então... O que ela tá mostrando aqui é como o corpo dela tá, né? Óbvio que a VTube é uma pessoa pública, é uma pessoa que mostra a vida dela, e o povo pode até estar criticando ela de estar fazendo isso, do tipo, ganhou muito dinheiro mostrando a maternidade real. Mas ela poderia... Qual seria a outra opção além disso aqui? Porque o que ela poderia fazer é o que muitas fazem, que é se esconder 200% durante a maternidade, sair da maternidade já direto para a mesa de cirurgia, né? Já fingir que nada aconteceu, como a grande maioria faz. E aí eu fico pensando o seguinte, Eu vou falar mais pra frente, porque aí eu já tô adiantando tudo. É isso. Eu só me dei conta agora. Esse aqui é uma outra coisa que ela postou há muito tempo atrás também. Eu me tornei mãe, eu nunca mais me senti bonita, eu só me dei conta agora. Ontem eu tive terapia, eu levei pra minha terapeuta isso, né, esse meu sentimento, que eu acho que tava engasgado aqui, que eu tava com medo de externalizar, não sei porquê. Eu nunca fui uma pessoa que teve problema com insegurança, com autoestima, eu sempre me senti muito bonita, sempre fui muito tranquila quanto a isso.
Depois que eu me tornei mãe, e também sei que é consequência de muitos atos meus, eu nunca mais me senti bonita. Porque não quer dizer que porque você vai ser mãe ou você é mãe, que você não vai se sentir bonita ou que você não deve se sentir bonita. Muito pelo contrário, eu queria eu estar me sentindo bonita. Mas eu tô trazendo a realidade aqui do que eu sinto. E eu sei que é porque eu nunca treinei, eu nunca fiz dieta direito, eu sempre fui super desligada com o cabelo, de fazer cronograma, de cuidar, de não sei o quê. Eu sempre fui uma pessoa muito desligada das coisas. E tipo, nem aí. Então, obviamente, vão ter consequências, né? É normal. Então, eu sei que são consequências também das minhas escolhas. Mas não quer dizer que não vai doer. Uma mãe que treina, claro, né? Sempre quando o médico permite, depende de como é a sua gestação, que não tenha nenhum tipo de complicação. Uma grávida que treina, uma grávida que faz dieta. Nessa gestação eu até fiz dieta. Mas mesmo assim eu engordei. Já engordei 15 quilos, né? Na primeira eu engordei muito. Eu não vou deixar o vídeo todo, mas assim, o que me... Eu já vi alguns vídeos de opinião e o povo, é isso, cara. As pessoas, eu acho que elas projetam um pouco alguns discursos de uma forma um pouco cor-de-rosa. Quando uma pessoa vai pra internet e fala assim, se aceite, se ame, não sei o quê, ela não tá falando em momento nenhum de que ela se ama 100%. E eu acho que isso é tão delicado porque, em algum nível, esse é um lugar tão difícil da gente lidar. Tão difícil, porque ao mesmo tempo que a gente está ali tentando incentivar pessoas a não se odiarem pra caralho, a gente também está lidando com 1 milhão de demônios, assim. E é óbvio que a VTube tem 1 milhão de privilégios, né? Eu também, dentro da minha realidade, tenho 1 milhão de privilégios se comparados com outras pessoas. A pessoa que está chegando ali tentando falar isso, ela não é falsa se ela está ao mesmo tempo declarando uma certa falência ou um certo fracasso de correr atrás de fazer coisas ditas como deitar para o padrão de beleza. Porque as pessoas elas vão fazer isso de alguma forma dentro das possibilidades delas. Uma pessoa vai fazer isso arrumando o cabelo, ou fazendo uma dieta, ou fazendo não sei o quê, ou botando uma maquiagem, outra pessoa faz um procedimento estético, outra pessoa com mais dinheiro vai fazer uma cirurgia, outra pessoa com mais dinheiro vai fazer uma cirurgia mais profunda ainda. As pessoas, elas, de alguma maneira, elas vão fazer coisas, né, para fazer uma certa busca de um conforto, mesmo que elas tenham consciência. Uma coisa não anula a outra, porque a consciência... A gente é incongruente. A gente, ao mesmo tempo que tem consciência de que as coisas são complicadas, é aquela história que fala, né? Não existe consumo consciente dentro do capitalismo, né? Ao mesmo tempo que a gente entende problemas, a gente entende que existe a fome no mundo, a gente entende que existe a exploração, a gente entende não sei o quê, ao mesmo tempo, a gente no dia a dia vive de formas que às vezes vai acabar dando problemas. Isso me lembra muito, uma coisa que me veio aqui na cabeça, The Good Place, né? Eu não sei se vocês já viram essa série. Essa série é uma série que fala sobre... Eu vou tentar não dar spoiler, mas vou dar um pedaço de spoiler, desculpa. É uma série de humor que fala sobre pessoas indo pro paraíso ou pro inferno e tudo mais. E aí, em algum momento da série, eles entendem que como que as pessoas são julgadas para irem para o lugar bom ou o lugar ruim ou o purgatório, né? E aí, um dos spoilers que eu vou dar é que há milhões de anos ninguém ia mais para o lugar bom. Porque todo mundo ia para o lugar ruim, porque existia como se fosse um computador que contava cada ação das pessoas com pontuações positivas ou negativas, né? E aí, desde que o mundo se globalizou e a internet apareceu e o mundo se tornou mais complexo, todas as ações das pessoas, todas elas, em algum nível, tinham coisas negativas, do tipo, eu ajudei uma pessoa na rua, tá? Eu fui lá e dei uma comida para uma pessoa em situação de rua. Mas o prato que você usou era um isopor que não se decompõe.
Mas a comida que você, o arroz que você usou é de uma plantação, de um lugar que tem trabalho análogo à escravidão. Mas eu não sei o quê, e aí a pontuação positiva da pessoa ajudar uma pessoa em situação de rua, na verdade, não era suficiente, porque todas as outras coisas eram muito negativas e acabava jogando os pontos para baixo, e aí o plot twist é que todo mundo ia para o inferno. Eu acho que essa é uma metáfora que, de algum nível, mostra o nível da complexidade que é você viver num mundo que está o tempo inteiro falando para você se odiar e você tá ali tentando não se afogar e tentando falar, caralho, se ame, gente, vamos tentar não cair nessa história, mas, ao mesmo tempo, você tá imerso nessa merda. Você não consegue sair disso. Você tá nesse mundo. Você não consegue sair do fato de que, se você se arrumar melhor, você vai conseguir uma proposta de emprego melhor, que as pessoas vão te tratar melhor, de que você é uma pessoa magra, vai ser tratada com mais dignidade na rua. Então, são essas coisas que a gente, ao mesmo tempo que a gente tem que ter consciência, a gente não pode ser ou preto ou branco. Não estou falando de raça, obviamente. Estou falando de preto ou branco no sentido de a gente não pode ser ou 8 ou 80. E é esse o discurso que é muito infantil hoje na internet, que me deixa louca. Né? Que é, as pessoas, quando você tenta trazer um ponto, a pessoa fala, mas você não faz isso aqui outro. Tá, meu amor, mas eu não vou ter como ser perfeita. Vai ser muito difícil eu conseguir fazer tudo. Porque sempre, na régua de alguém, eu vou estar errando. Sempre. E óbvio que esse é um discurso muito relativizador, que pode ser que isso pode ser usado para passar pano para 1 milhão de coisas. Sim, e bem-vindos à complexidade do mundo. O mundo é complexo mesmo. Infelizmente, esse discurso ele pode ser usado de uma forma muito negativa. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando aqui, por exemplo, no caso da VTube, esse vídeo aqui deixa bem claro de que ela estava se sentindo feia nesse processo da maternidade. De que ela não estava se sentindo bem. De que ela não estava, durante esse processo todo, falando, olha como é maravilhoso passar por isso e se sentir que você não está se cuidando. Não, tá aqui. Esse vídeo aqui, esse em específico, é de mais de 1 ano atrás. E tem outros vídeos dela falando sobre isso de 2023. Nas outras gravidezes dela. Né? E aí eu vou mostrar aqui pessoas dando opinião, e eu sei que essas pessoas também têm a opinião delas, eu super respeito, falando que a VTube estava vendendo uma ideia do ideal de uma maternidade que, tipo, tá tudo certo você ser a mãezinha que não se cuida, a mãezinha que não sei o quê, a maternidade real é isso. E aí eu fico pensando, qual era a outra opção? Era ela maquiar 100% a imagem dela, fingir que nada disso estava acontecendo, que é algo que a maioria das pessoas faz, fingir que nada disso estava acontecendo e continuar criando uma imagem de que é possível para as pessoas que seguem ela sair da maternidade já com a barriga chapada. Porque uma galera faz isso. A Virgínia faz isso. A Virgínia não mostra isso aqui. E aí, ao mesmo tempo, como é o trabalho dela, de alguma forma, mostrar a vida dela, e é óbvio que ela fez produto em cima disso, e livro em cima disso, e não sei o quê, e aí o livro dela tá lá mostrando ela toda desbagaçada na capa, e é óbvio que ela vai fazer isso para chamar atenção, as pessoas falam que ela tá exagerando. Óbvio que ela tá exagerando, né? Então eu acho tudo muito confuso, porque no final eu entendo a crítica, mas, ao mesmo tempo, o que era melhor ter feito? Eu nem achei que eu ia entrar por esse lugar nesse vídeo, mas eu acabei... É bem difícil. A grande crítica vem a partir dessas fotos aqui. Tá? Ela postou isso aqui bem recentemente. O quanto essas fotos te afetaram. Aí são fotos dela mostrando ela em posições que, obviamente, não valorizam ela. E aí depois vem uma pós de uma cirurgia que ela fez, toda arrumada, etc., que a gente sabe que é a estética do antes e depois, que é assim que funciona. Né? Inclusive, recentemente, eu fiz um post que o povo está dizendo... que esse é um post que estão compartilhando, né, falando que agora eu faço o post de antes e depois, sendo que o que é mais curioso... Eu vou até ver se eu abro ele aqui, o post. É um post que eu fiz... para falar da minha transição, só que as pessoas acham que eu estou fazendo um antes e depois de peso, né?
E aí estão compartilhando para falar que, mais uma vez, eu tô não sei o que, isso e aquilo. Esse post aqui, ó. E aí o que é mais curioso, porque esse post é um post onde eu faço como se fosse uma carta para mim mesma, né? Falando, minha amiga querida, muito obrigada pela coragem de lutar por nós, quando nem eu acreditava em mim. Foi você que passou por todas as dúvidas e resolveu, mesmo assim, seguir em frente. Eu tenho um orgulho infinito e sou muito grata por tudo que você me deu. E essa foto aqui é um antes e depois de como eu estava na parada. E essa foto é engraçada, porque essa foto eu não estou numa posição escrota, que é normalmente o que a gente faz no antes e depois, né? Eu não estou numa posição escrota, eu não estou numa descabelada, eu não estou numa luz horrível. É uma foto num evento, foi aniversário da blogueirinha isso aqui, e depois um outro evento que eu participei. E o que eu queria passar aqui, na verdade, porque essa foto ali, aquela primeira foto, é uma das primeiras vezes aonde eu saí para um evento público depois da minha transição. Então, o que eu queria estar falando é, olha, a Beta que topou transicionar publicamente, a Beta que não teve medo, foi uma das primeiras vezes que eu saí com uma roupa feminina, foi uma das primeiras vezes que eu me entendia como mulher trans, que eu estava saindo já da fase que eu me entendia como uma pessoa não binária e passei a me entender como uma mulher trans, foi essa foto uma das primeiras vezes onde isso aconteceu. Agora, desculpa, eu não tenho como tirar da minha realidade de que nessa época eu era mais gorda do que eu sou hoje. Agora, se eu não me engano, essa não é a minha fase mais gorda. Se eu quisesse fazer um antes e depois de peso, eu podia ter pego fotos bem piores nesse sentido. Fotos aonde as pessoas se chocariam mais com o meu tamanho. Nessa aqui eu acho que até nem tem tanta diferença. O meu rosto eu acho que tem uma diferença bem grande, mas eu não vejo tanta diferença no meu corpo, por exemplo. E aí muita gente acha que eu estou fazendo um antes e depois de emagrecimento. E eu estou falando aqui sobre a minha transição, né? Mas é isso, as pessoas elas se espelham muito, né? De que supostamente eu estou... quebrando uma promessa que supostamente eu fiz para alguém. E aí é muito curioso para mim isso, né? Porque eu não tenho como, desculpa, gente, eu não tenho como pagar da vida de que hoje eu sou uma pessoa mais magra e de que no início da minha transição eu era uma pessoa mais gorda. Não tenho muito como. Eu fiz outros posts recentemente mostrando eu antes da transição e depois, e eram fases onde eu estava bem mais magra. Então, assim, é muito complicado, porque as pessoas elas espelham as frustrações delas nos outros e depois se frustram da pessoa não ter sido o modelo que ela esperava que a pessoa era. Só que o problema é que as pessoas que você entende como modelo, elas não são estátuas num museu, elas são seres humanos. Eu não tenho como permanecer de uma forma onde eu não conseguia ficar em pé para você se sentir bem na sua casa, desculpa. E eu acho que aqui o negócio da VTube, obviamente que não é a mesma coisa, mas em algum nível tá um pouco parecido, sabe? Porque eu acho que não é um absurdo ela mostrar como o corpo dela ficou depois da maternidade. E eu acho que isso traz, sim, pontos positivos para pessoas que estão passando pela mesma coisa e estão falando, meu Deus, será que é normal passar por isso? Agora é fato, ela tem dinheiro. Se ela não estiver gostando disso, ela vai mudar. E aí isso contraria o fato dela ter falado, olha, durante esse meu momento da minha maternidade, a minha prioridade não é isso? A minha prioridade não é ficar olhando se eu tô com estria, se eu tô com celulite, se eu tô com isso, se eu tô com aquilo. A minha prioridade é minha filha? E agora, talvez, que minha filha tá maior, a minha prioridade é outra? E sim, num recorte de uma pessoa milionária, num recorte de uma pessoa que tem dinheiro para fazer a cirurgia, se ela quiser.
Será que ela estava enganando realmente alguém? Eu juro pra vocês, eu fico me perguntando. Eu fico me perguntando um pouco. Vamos ver esse vídeo aqui que ela fez logo depois do coisa. Apareci, gente. Eu estou há uma semana. E, de novo, eu não tô defendendo ela, não, tá? Eu tô realmente levantando um questionamento de... Quem é que a gente tá colocando como exemplos na nossa vida? E será, desde o início, inclusive a gente, se eu não me engano, tem um vídeo aqui no canal sobre a capa do livro dela. E, se eu não me engano, eu falo nesse livro que é óbvio que ela fez uma capa exagerada. Que é óbvio que ela não está passando por essa situação. Que é óbvio que é um personagem que está se colocando ali na capa do livro, porque a capa do livro precisa vender. A capa do livro não pode ser uma coisa que, meu Deus, vamos fazer uma capa bem real. Sim, tem que ser uma capa exagerada. Né? E aí tem umas discussões que eu acho um pouco vazias, assim, um pouco meio, tipo, inocentes até. E aí, que nem eu tava falando do caso da Dona Ruth e do Murilo Huff. Que muitas vezes as pessoas discutem esse caso como sendo do seu cunhado e da sua avó. Só que eles não são pessoas normais. Eles não são o teu vizinho. Eles são pessoas com milhões de reais na conta. Pessoas com uma horda de pessoas para ajudar. Com 1 milhão de babás. E a VTube é a mesma coisa, gente. Vocês já viram a casa dela? Quem é que se enganou e achou que a VTube não tinha 15 babá? Alguém em algum momento achou que não tinha? Em algum momento alguém se enganou com isso? E em algum momento ela passou essa imagem de que não era isso? Será? Postando só as minhas publicidades e alguma coisinha ou outra assim do dia. Porque eu operei, né? Fiz cirurgia, então esperei dar uma semana pra vir falar com vocês. Pra, enfim, dar tudo certo, né? Na parte mais crítica, assim, do pós-operatório, eu sempre prefiro esperar também pra ver como vai ser. Deu tudo super certo. Vou contar pra vocês o que eu fiz. Eu já tinha comentado que em algum momento eu ia querer fazer uma cirurgia pra tirar a pele, né? Que sobrou porque eu emagreci muito. Ficou muita pele. Mas no final das contas, a cirurgia começou nem com esse ponto. Eu tava com uma hernia umbilical depois do parto do Ravi. Acho que dava pra ver nas fotos. Um umbiguinho mais pra fora, assim, tinha uma hérnia ali. E ela começou a doer muito, assim. Não chegou a estrangular, nada grave, assim. Mas era uma dor que tava me incomodando no dia a dia. Então, eu falei, vou ter que operar essa hérnia logo, porque a dor tá chata. Já quero fazer a cirurgia da abdominoplastia, vamos logo. Eu tava com muito medo da cirurgia, gente. Depois que a gente vira mãe, ficou uma cagona, né? Nossa, cagada de medo. Aí eu falei, bom, então eu vou juntar tudo. A minha diástase também já era um caso cirúrgico, né? Mesmo com tanto treino que eu tava fazendo, tava com 4 centímetros, um pouquinho mais de 4 centímetros. Era bem grande a minha diástase, o que também prejudicou, né, a hernia umbilical. Então eu já ia ter que operar essa parte. Eu falei, já vou estar lá, cagada de medo, de cirurgia, de medo de morrer, porque depois que a gente tem frente qualquer risco de vida, a gente não quer correr. Eu falei assim, já vou arrumar tudo. Depois foi o que eu fiz, né? Até porque eu já pus DIU, ele já fazia vasectomia, então eu já arrumei os peitos todo. Já amamentei meus 2 filhos que eu tinha que amamentar. Então agora, arrumei meu silicone. Não sei se vocês lembram, quem me acompanha há muito tempo, o silicone que eu fiz ficou 9 meses um ponto aberto. E eu tentando fechar, contei toda a história pra vocês, que abriu, que uma fama encontrou no shopping, eu tava sem sutiã cirúrgico, puxou meu braço, abriu. E aí eu fiquei 9 meses com ele aberto. Então, eu tinha um nódulo aqui embaixo também. Gente, sei que mudei o DNA. Mudei o DNA, fiz lipo nas costas, fiz a abdominoplastia, arrumei a diástase e a hérnia, lipei os braços, que meus braços eram o que mais me incomodava. Na verdade, o que mais me incomodava, gente, o braço e a auréola do peito. Minha auréola era tão grande. Eu não acho bonito, gente. Eu não acho. Eu queria uma auréola pequenininha, sabe, delicada. É 2 calabresas juntas. Eu falei, não dá. Então, o que mais me incomodava era a auréola e o braço. E aí, eu arrumei também, né, o nódulo, tudo do seio. E eu diminuí meu peito, gente. Tava muito pesado pra mim. Eu sou muito pequena. Quem me vê na rua fala, você é um Minion, porque eu tenho 1,58. Eu sou muito pequenininha. Então, tipo, eu tinha 320 ml. Parece pouco pra algumas pessoas, mas é muito pra minha estrutura. Tipo, muito peito. E além de ter caído, né, com a aumentação, com tudo, eu quis diminuir. Então, eu tirei bastante pele e pus 250 ml. Tô super feliz, tá bem pequenininho, assim. Amei. E aí, fiz tudo isso. Gente, conclusão. Mudei o DNA. E agora, com os meus 2 filhinhos dos sonhos,
já muito satisfeita, sabe? Pra mim a fábrica já fechou. Fiz a minha cirurgia pra tirar tudo que tava me incomodando, né? A sobra de pele, minha pele tava muito flácida por conta das 2 gestações, de ter perdido peso, né? Tinha ficado solta a pele. Tinha engordado muito, então assim, tô muito feliz com as minhas cirurgias. Eu achei que eu não ia ter coragem de fazer, mesmo, porque eu tava com muito medo. E olha que eu já fiz lipo, né, gente? Eu tava com muito medo, porque, tipo, tenho filhos agora, eu fico, qualquer coisa que corre risco de vida, eu morro de medo. Pegar avião eu tô morrendo de medo, pra vocês terem uma noção. Então, enfim, eu tô muito feliz. E é isso. Ai, Vi, mas você não vai contar muita coisa, Ana? Eu posso até abrir uma caixinha de perguntas, tipo, responder algumas dúvidas sobre a dor, sobre o que eu mais gostei, né, Ana? Posso até responder algumas coisas bem básicas, assim, mas eu não quero ficar dando muita ênfase nisso, gente, porque são muitas mães que me acompanham que não têm condição de fazer uma lipo, de fazer uma cirurgia estética que tem dos sonhos, e viu meu corpo engordando, viu meu processo de emagrecimento natural, dieta e treino, e tava se inspirando em mim. Eu não quero desmotivar essas mães, porque tenho certeza que vai fazer muita diferença pra saúde, pra cabeça, pro mental, pro físico, pra tudo, pra elas continuar no processo que eu tava, que estavam acompanhando comigo, e muitas não conseguem fazer o que eu fiz, que é tudo que muita mãe quer, gente, quer ir pra faca logo, resolver tudo. Então eu fiz, porque tava me incomodando, e eu, como eu falei, eu tinha condições e vontade de fazer, mas eu não quero causar esse gatilho nessas mães, assim, sabe? Sei que, enfim, tem nada a ver, mas é uma coisa minha mesmo, eu acho que não precisa, então eu não vou ficar postando antes e depois, só cobrindo os peitos, nananã. Enfim, vocês vão ver ao longo da vida, mas eu não quero ficar falando muito, sabe? Eu sei lá, gente. Eu confesso que eu tô até com uma certa dificuldade de comentar. Porque eu fico pensando isso. Eu entendo a crítica, eu entendo, mas. Alguém imaginou que seria diferente? Que momento ela prometeu que seria diferente? Vamos ver aqui, eu acho que já é opinião. Aqui, ó. Usou da imagem de maternidade real até não sobrar mais nenhuma gota para explorar e agora meteu várias plásticas. Eu tenho dificuldade com esse. Eu tenho dificuldade de verdade com esse negócio. Tipo, não foi real até agora? O que devia ter feito diferente? Eu não sei. Juro pra vocês, eu fico pensando. Ela deveria ter feito plástica desde o primeiro minuto? Deveria ter... Não deveria ter mostrado nada? Eu não sei. Vitube comemora ao contar que voltou a vestir calça PP após cirurgia plástica. Ai, Jesus, tá alto. Eu tava usando 40... Eu cheguei a usar 46 da calça. Usei mais 44, mas eu cheguei no 46 e literalmente eu acabei de fechar no... Óbvio, né, gente? Foi cirurgia, não se iludam, mas eu acabei de fechar no PP. E ainda tem essa outra coisa que eu acho tão importante, porque é isso. Foi aquela história que eu até falei da Anitta, né? As pessoas elas vão fazer cirurgia plástica, gente. Cirurgia plástica existe. O Brasil é um dos lugares que mais faz cirurgia plástica no mundo, né? O que mais tem é gente aí fazendo procedimento estético. Hoje em dia, o procedimento estético, em até algum nível, eu vou falar uma coisa até um pouco absurda, mas até em algum nível é a popularização da cirurgia plástica. Porque o procedimento estético é a cirurgia plástica, entre muitas aspas, com um valor muito menor do que a cirurgia. Obviamente, não são os mesmos resultados. Mas a indústria da estética, ela existe, né? Ela existe, ela não vai embora tão cedo. E ela está aí. Eu acho que é sobre a gente aprender a lidar com ela e aprender a negociar de alguma forma, né? Então, assim, eu acho muito responsável... Eu falei sobre a Anitta, né? A Anitta sempre fez cirurgia plástica, nunca escondeu isso, até quebrou um certo tabu de falar sobre isso, porque até então, para mim, eu acho que eu acho que é muito pior para a saúde mental de uma pessoa olhar para alguém e falar: eu não sou assim porque eu nasci errada, porque eu sou feia, porque eu sou horrorosa, porque eu sou não sei o quê, porque essa pessoa naturalmente é assim. Ou
eu faço tudo que essa pessoa faz e não consigo chegar onde ela chegou. Porque, no fundo, essa pessoa tá fazendo um monte de outras coisas que ela não contou. Eu sempre conto essa história de quando eu comecei a fazer maquiagem, eu me achava horrorosa. E até hoje eu tenho muita dificuldade da quantidade de textura que tem na minha cara. E aí, com o tempo, eu fui entender que aquilo ali era edição de imagem. Eu só comecei a perceber isso como? Vendo as pessoas ao vivo, que eu convivo com muita celebridade. Eu tô sempre em lugares onde tem pessoas famosas. E essas pessoas, eu vejo na internet, elas são uma coisa, e na vida real elas são outra. E foi isso que me fez cair a ficha de, caralho, essa pessoa que eu olhava e falava, meu Deus, eu queria muito ter a cara dela. Eu olho ela ao vivo e ela tem bastante textura na cara. E isso me confortou. Porque eu entendi do tipo, ah, tá. Então não é só eu. Então não sou eu que estou errada, não sou eu que estou fazendo a maquiagem errada, não sou eu que tenho algum problema na cara. É normal, seres humanos têm textura. Tá, legal. Agora, isso quer dizer que se eu tiver a oportunidade de fazer um negócio para tentar diminuir a textura, eu não vou fazer? Porque isso vai contra... Já me perguntaram 1 milhão de vezes. Ai, Beta, como que faz pra ter a pele não sei o quê? Eu já falei, procedimento estético. Não se engane. Ai, Beta, como é que você faz pra ter a pele não sei o quê? Olha, é o laser tal. Eu não vou dizer pra vocês que é o tal coisinha que vai não sei o quê. E olha que eu nem faço tanta coisa. Mas eu não tenho como ficar aqui fingindo que, ai, olha, a minha pele mudou porque eu tomo muita água, que eu me hidrato muito. Não. Eu acho que o que é mais honesto é ser muito transparente. Porque fazer as coisas as pessoas vão fazer. As pessoas, no individual delas, elas vão fazer. Eu acho que é muito honesto a pessoa chegar. Então, eu acho que a VTube chegar e falava assim, gente, vestia nos 46 e hoje estou vestindo PP com cirurgia. Não se enganem. Não se enganem, foi cirurgia plástica. É muito responsável da parte dela. Agora é isso, ela vai deixar de fazer porque as pessoas vão se sentir mal que ela está fazendo? Que eu acho que já é outro nível, né? Para mim, o filho da puta, o irresponsável, o escroto, é a pessoa vender gominha de não sei o quê, dizendo que você vai ter o mesmo cabelo dela, o mesmo corpo dela, o mesmo não sei o quê, quando, na verdade, o corpo dela é todo rebocado de cirurgia plástica. Isso, para mim, é filha da puta. Agora, a pessoa fazer a cirurgia no individual dela que ela quer fazer... Eu sei lá. Sinceramente, eu não sei. Eu tenho muitos questionamentos. Amores. E ainda sobrou um pouquinho aqui. Não, eu tô me amando, eu tô me amando muito. Mas assim, eu acho que eu não teria chegado nesse resultado sem a cirurgia, porque eu tava com muita pele solta, então é bom que vocês saibam também, tá? Foi a cirurgia mesmo, foi o milagre lá da cirurgia. E ainda tô com assim, agora eu tô sem as placas. Quando vocês falam que eu tô torta de postura, gente, é porque eu tô com uma placa gigante aqui na corcunda, porque é onde tava mais inchado. Então por isso que eu fico mais assim, né? Mas eu consigo ficar reta, ainda é um pouco incômodo, mas eu consigo, tá vendo? Agora eu tô sem as placas, então dá pra ver melhor que não tá tão torta, sabe? Antes fica meio torta, assim. E as placas são aqui, ó, pra ver como é. Tem mais uma ainda, às vezes, que foi nas costas. Então elas ficam aqui, por isso que você fica meio corcunda, sabe? Gente, eu tava usando 40... Eu cheguei ao... Uma outra coisa que eu fico percebendo muito também é que é isso. As pessoas se incomodam profundamente quando alguém chega e mostra a realidade das coisas. A realidade no sentido de o backstage, né? E aí as pessoas começam a cobrar dessa pessoa que a pessoa comece a levantar determinadas bandeiras específicas. E levantar essas bandeiras quer dizer viver de uma determinada forma que a pessoa espera, né? Porque, na verdade, o que a VTube podia fazer é igual qualquer outra pessoa, de simplesmente fazer a cirurgia e não falar nada. E essas pessoas que fazem a cirurgia e ninguém fala nada, ninguém fala nada. Ninguém fala nada.
Ah, mas porque a VTube ganhou dinheiro falando de maternidade real. E a pessoa que faz a cirurgia e não fala nada, ganha dinheiro por ser profundamente padrão. Só está no lugar que está porque tem aquele corpo, porque tem aquela imagem, porque tem tudo. Essas pessoas são, até hoje, as que mais ganham dinheiro. Não são as pessoas que estão mostrando a realidade. Quem está arrombando de ganhar dinheiro é a pessoa que vende perfeição, gente. Desculpa. Isso nunca mudou. Quem está ganhando dinheiro não é a pessoa que está mostrando que está com celulite. É óbvio que tem um mercado para isso, óbvio. Que vão ter pessoas que vão consumir produtos que vão falar sobre isso, sim. Agora, quem está arrombando de ganhar dinheiro é quem está fingindo. Que dá para chegar num corpo XYZ tomando pozinho de sei lá o quê. Eu acho que a gente é muito imaturo com algumas coisas, né? Desculpa, eu prefiro saber isso aqui. Prefiro mesmo. Vamos lá. Agora a gente vai entrar nas opiniões. E eu tenho certeza absoluta que todas elas vão discordar disso que eu estou falando. Mas vamos lá. Gabi. São muitas mães que me acompanham que não têm condição de fazer uma lipo, de fazer uma cirurgia estética, tendo sonhos, e viu meu corpo engordando, viu meu processo de emagrecimento natural, dieta e treino, e tava se inspirando em mim. Eu não quero desmotivar essas mães, porque tenho certeza que vai fazer muita diferença pra saúde, pra cabeça, pro mental, pro físico, Pra quem não sabe, depois de vender aquela imagem, ganhar muito dinheiro da mãe, que não tá ali ligando pro corpo, e passar toda aquela imagem que a gente já sabe da VTube, ela, óbvio, fez o que todo mundo já sabia. Ela fez uma cirurgia plástica. Ela tava ali mostrando o processo dela de emagrecimento. Mas, como vocês sabem, gente, a pessoa que tá ali tem dinheiro, como sempre falei, que ela tem dinheiro pra fazer, mas ela tava ali tentando entrar nesse nicho da maternidade, né, de corpos reais. Só que aquilo, quando a pessoa tem dinheiro, ela começa muito corpos reais, e ela lucra bastante com isso, ela depois faz uma cirurgia plástica, a gente já sabe como isso funciona. E aí ela tá falando que ela não vai postar o resultado da cirurgia, etc, pra não desmotivar as mães que estavam ali no mesmo processo que ela, tentando emagrecer. Só que, gente, não precisa você mostrar resultado pra você já falar assim, caraca, tá vendo? É isso mesmo, a única solução que eu tenho é cirurgia plástica. Tá vendo? Ela também não conseguiu. Ela também não conseguiu, com todo o dinheiro do mundo, pra fazer dieta, pra fazer personal, tudo. Ela teve que fazer cirurgia plástica, porque ela não conseguiu. Se fosse uma mulher mais velha, 35 mais, 40 mais, não conseguindo emagrecer depois de uma gestação, uma coisa, mas uma menina jovem que nem a VTube tem o quê? Nem 25 anos? Então ela é jovem, ela super conseguiria, mas ela não, ela quer resultado imediato. Resultado imediato você só consegue com cirurgia plástica. Mas aí ela posta esse vídeo falando, né, toda, ai gente, tá vendo como é que eu tenho empatia? Mas não, gente. Na verdade, é tudo uma articulação, né? Pra ela não perder essas seguidoras, essas mães, que começaram a seguir ela por conta dela mostrar esse corpo real. Só que isso não existe. Isso nunca existiu. Tudo que a VTube fez até o presente momento foi pra tirar dinheiro de mãe fodida. Eu sempre falei isso e sempre vieram me criticar. Inclusive, a Ismael uma vez concordou comigo, pegou até meu vídeo e botou lá no perfil dele, lá no YouTube, falando sobre isso. Porque quem conhece sabe. Quem conhece sabe o que esse povo faz por dinheiro. Aquela capa de livro, aquilo tudo, foi todo um movimento para ganhar. A conversão dela, né, religiosa, também é para lucrar. Não existe nada que esse povo não faça para ganhar dinheiro. Vocês não estão entendendo. No momento que vocês começarem a perceber que todos os movimentos são completamente articulados para se ter ganho financeiro, aí a cabecinha de vocês, ó, vai explodir. E aí, quem estava comigo que tinha certeza que num momento muito específico ela ia fazer cirurgia plástica e fez, de fato? Então, esse discurso, ele, num primeiro momento, parece fazer muito sentido. Só que se você vai olhar factualmente para as coisas, ele não faz sentido. Por quê? O corpo real não dá esse dinheiro como vocês acham que dá. Ela vender uma maternidade perfeita, linda, incrível, do corpo perfeito, do corpo irretocável, do corpo que não tem celulite, não sei o quê, dá muito mais dinheiro. Infinitamente mais dinheiro. Eu não preciso ir muito longe para te mostrar o exemplo disso. Chama Virgínia Fonseca.
não é real você achar que uma pessoa que vai contra um determinado movimento, uma determinada onda, que é celebridades se mostrarem 100% perfeitas. É óbvio, de novo, existe mercado, existe dinheiro, existe não sei o que, existe. É óbvio que existe. Agora, se ela vendesse uma imagem de uma mãe perfeita, eu te garanto que ela teria mais dinheiro. Eu te garanto que ela teria ganhado mais dinheiro. Te garanto. Te garanto. Por que que é que... A gente teve aí, eu acho que nos últimos 3 anos... nos últimos 5 anos, a gente teve o florescimento, talvez o auge e a queda do corpo livre. Né? A gente teve o auge e a queda do movimento body positive, a gente teve o auge e a queda da diversidade. Por que que é que pouquíssimas marcas de beleza abraçaram essa causa? E quando abraçaram de formas muito pontuais, com pessoas muito específicas. Por quê? Porque existia um movimento, óbvio que existia um movimento, de que pessoas quererem ver pessoas mais diversas, outros corpos e não sei o que, etc. Só que no fundo, no final das contas, botar uma pessoa gorda na campanha faz vender menos. É só no mundo cor-de-rosa de vocês, de gente que acha que a pessoa gorda aparece na internet para ganhar dinheiro, de que botar gente gorda em campanha dá dinheiro. Não dá. Não dá. E isso nunca mudou. Nunca mudou. Existia uma pressão forte da internet, de uma bolha específica, que as marcas começassem a colocar mais pessoas de outros corpos. E as marcas bancaram isso de alguma maneira, em algum nível. Mas fizeram isso porque tinha uma pressão ali interna das equipes das marcas. A partir do momento que essa pressão sumiu, as marcas foram para o lugar que vende. Porque, gente, desculpa, se corpo real vendesse, ninguém tinha que estar batendo na porta de agência pedindo para ter gente gorda, gente com deficiência, gente negra, em cast de nada. Porque se vendesse, se desse dinheiro no final das contas, não estava precisando convencer marca a fazer isso. A gente precisa convencer porque no final a marca acha que não dá dinheiro. Então, esse discurso de que as pessoas se usam de uma determinada bandeira para enriquecer, ele não se sustenta, gente. Eu acho que a gente precisa parar um pouco para pensar nesse assunto. De novo, é fato que a VTube, isso é parte do conteúdo dela, de que ela fez isso, não sei o quê, mas ela não precisava ter feito isso. Não precisava. E se ela tivesse vendido a família margarina, a família perfeita, ela estava aí bombando como a Virgínia bombou. Que no final o povo quer o corpo da Virgínia, gente. Então, assim... Eu acho que, no fim, a gente é hipervigilante sempre com as pessoas, e aqui, de novo, eu não estou falando com a Virgínia, com a VTube especificamente, mas a gente está sempre hipervigilante com os discursos dissidentes, os discursos que saem um pouco do que é óbvio, do que é padrão, e esses discursos a gente está o tempo inteiro tentando sublinhar aquilo que não é perfeito o suficiente. Essa pessoa está aqui falando sobre isso, mas ela não está falando do jeito exatamente que eu achava que deveria. Então, todas as pessoas na internet, e aqui eu estou usando um péssimo exemplo, eu sei. Todas as pessoas que vêm para a internet fazer militância de qualquer coisa passam por um escrutínio muito filha da puta. Muito. De que elas precisam
ticar todas as caixinhas do militante perfeito para ela ser lidada, para ela ser tomada como uma pessoa que vale a pena ser respeitada. Porque se ela não faz... E essas caixinhas, elas estão sempre se modificando e sempre se aumentando. Sempre. Porque sempre tem alguma coisa que essa pessoa não está fazendo da maneira como deveria ser feito. E aí existe sempre uma cobrança bem forte em cima daquilo que está sendo falado. E aqui eu vou me comprometer de falar uma coisa que pode até que eu me arrependa do que eu vou falar. Mas eu acho que não foi nada de ruim a VTube ter mostrado a maternidade da maneira como ela mostrou. Acho que teve um monte de mãe que olhou e falou, porra, tá legal. Então, se eu pareço com ela nesse momento, eu não sou alienígena. Porque com a Virgínia eu não pareço. Então, eu acho que em algum nível, de novo, é um exemplo horrível. Horrível. Né? Que a VTube não é militante de nada. Né? Mas em algum nível levantou minimamente uma bandeira. É por isso que nenhum militante dura na internet, gente. Nenhum. Porque todos estão o tempo inteiro debaixo de uma lupa das pessoas falando, eu estou esperando você escorregar. Porque quando você fizer alguma coisa que mostra que você era uma farsa, eu vou acabar com você. E é por isso que ninguém dura. E é por isso que ninguém aguenta. E é por isso que eu tenho certeza absoluta que todo mundo que você acompanhava 5 anos atrás, hoje não está fazendo mais nada. Porque ninguém aguenta. E não é por acaso que hoje a gente está passando pela exaustão da militância. E não é por acaso que hoje a gente está passando por determinadas... por esse enfraquecimento. Porque as pessoas não aguentam mais. As pessoas não aguentam mais ter que responder por uma coisa que muitas vezes elas nem falaram. Responder por uma imagem que vocês criaram, que você criou dela, e que ela não tem como competir com aquela imagem perfeita, intocada e santa. Não tem. Péssima pessoa para eu estar falando sobre isso. Não é novidade pra ninguém. Vamos lá, mais pessoas que vão... Gente, vamos falar aqui rapidinho sobre a VTube. Não é novidade pra ninguém que quando a VTube ganhou nenê, ela mudou totalmente o conteúdo dela. O conteúdo dela virou maternidade. Ela também abriu uma empresa que é de brinquedo de criança. E até aí, meus amores, eu tava achando um arraso. Eu tava adorando. Vamos ser sinceros também, né? O conteúdo dela não sendo cuspir na boca de gato, tamo grande. Só que a VTube começou a vender muito. Quando eu digo muito, é muito. A ideia da vida da mãe cansada. E é nessa pauta que a gente vai entrar. A gente sabe que com dinheiro ou sem dinheiro, a maternidade ela não é fácil. É literalmente criar um ser humano. Aquele ser humano vai ser totalmente dependente em sentido de caráter, de formação, de tudo, à base dos seus ensinos. Então isso é uma coisa difícil. Mas não é isso que a VTube tá vendendo. Ela tá vendendo a imagem da mãe cansada que não tem tempo pra fazer uma unha, que não tem tempo pra sair, que não tem tempo pra tomar um banho de qualidade. Porque não tem suporte, seja financeiro ou familiar. Ou seja, essa parte da maternidade cansada, que é essa parte da maternidade onde as mulheres elas não conseguem ter um tempo pra elas e um tempo pro nenê, não existe na vida da VTube. Minha filha, a sua filha tem pai presente. Presente 24 horas. A maioria não tem nem 2 vezes na semana. Ela pode vir e falar... Isso aqui eu acho, e isso aqui eu falei bastante também da última vez. A gente não pode cair numa historinha. E aqui, se a crítica foi essa, eu não me aprofundei muito nessa história, tá, gente? Porque eu não acompanhei a história da VTube. Se a crítica foi essa, de que a VTube tá fazendo um certo cosplay de uma mãe pobre, isso aí eu concordo. Que essa crítica ela é bem válida. Porque é óbvio que ela tem tempo para fazer as coisas. Ela tem ajuda, ela tem o pai, ela tem tudo. É óbvio. E foi aquela história que eu estava falando da Dona Ruth e do Murilo Huff. A criança não pode ficar com o Murilo porque o Murilo faz muito show.
Eu vi muita gente falando isso. Ah, porque o Murilo faz muito show. Então, com quem que a criança vai ficar? Meu amor, com ele fazendo show, sem fazer show, a criança vai ficar com a babá. Ele não é um pai CLT. Então, acho que essa questão, sim. Agora, ao mesmo tempo, ela pode ter escolhido viver 100% a maternidade dela. Ela pode ter escolhido viver 100% daquilo ali. E aquilo, nos vídeos que a gente mostrou aqui agora, ela fala um pouco sobre isso. Sobre ela ter escolhido viver 100% isso. Falar sobre a dificuldade de criar uma criança, a dificuldade de ser mãe, de se identificar como mãe. Agora, sobre a falta de cuidado, amor. Ai, porque eu não tenho tempo pra sair de casa. Amor, você tem dinheiro pra pagar uma manicure pra ir até a sua casa. Ai, porque eu não tô gostando do meu corpo. Amor, você tem o seu marido 24 horas dentro de casa pra ficar com a criança, é só você ir pra academia. Então a questão é que a VTube, ela não tá reclamando do corpo dela porque ela de fato se sente insegura ou porque ela de fato não tem como mudar aquilo. É porque vende. Ela está vendendo uma realidade de mãe cansada, de uma mãe que não consegue se cuidar, para um público que passa por isso, mas passa de verdade. Então, assim, se vendesse a ideia dessa mãe que, tipo, eu tenho dificuldade de me identificar como mãe, se vendesse a ideia da culpa, de, às vezes eu tenho dificuldade de abrir mão de momentos com a minha filha pra cuidar de mim, agora vender uma realidade onde, tu é uma mãezinha que não tem tempo pra nada, tu é uma mãezinha que descuidou do corpo por falta de tempo pra cuidar da criança. É mentira. É mentira, porque a gente sabe muito bem que mulheres com o seu dinheiro conseguem ter um corpo padrãozérrimo depois de parir. É só acompanhar a Virgínia. Eu não tô aqui dizendo que ela tem que entrar numa academia ou que ela tem que fazer uma lipo. Eu tô dizendo que se ela se sente dessa forma... Você entende como eu acho que é tão... Eu acho tão confuso isso. Porque é isso, né? O correto... Eu entendo que eu posso até estar sendo um pouco exagerada nessa história que eu estou falando, mas o que fica parecendo para mim é que o correto seria ela não mostrar nada disso. O correto seria ela ter entrado na faca logo depois da cirurgia, do coisa. Ou não ter transformado isso em conteúdo, ou não ter vendido produto sobre isso. Forma, ela tem solução e ela tem acesso a essa solução. Então, se ela não quer, se ela não se sente pronta ou se ela sente essa questão da culpa, ainda é uma escolha, entende? É uma escolha dela abdicar desse tipo de cuidado pra ficar com a Lua, mas é uma escolha. A maioria das mães, principalmente as mães que ela tá vendendo essa realidade, elas não têm a escolha. Eu acho que o conteúdo dela deve continuar sendo maternidade, eu acho que ela tem muita coisa importante sobre a maternidade pra falar. Mas esse personagem de... e aí ela vai lá e posta um livro na capa, tá ela acabada, assim, tipo... Então acho problemático, sim. Acho um problema, sim. Não tô dizendo que a VTube não passa por dificuldades na maternidade dela. Eu só tô dizendo que ela não passa as dificuldades que ela está vendendo. É isso. Esse vídeo eu acho que é bem anterior ao que aconteceu, né? O meu questionamento é esse, assim, que se nem tudo que está acontecendo ali com ela, nem tudo que ela fala ali é de se jogar fora. E talvez ela esteja passando... Talvez o que faça falta é a gente entender a realidade dela a partir do recorte dela. Que é uma mulher rica. Né? Também tem um pouco dessa história, que a internet passou a tornar tudo universal, né? E eu acho que a vida dela é uma vida de uma mulher milionária. E sim, pode ser uma escolha, ela não está passando por isso, mas sim, não é isso? Sei lá, são tantas perguntas. Falou que não ia. VTube e suas novas cirurgias plásticas. VTube novamente realizou cirurgias plásticas para consertar o seu corpo depois da sua segunda gestação. Ela explicou basicamente o que ela tinha feito, o que ela queria melhorar, o que não estava bom para ela. Até aí tudo bem. Só que depois ela falou que não ia mostrar o resultado, que não ia dizer muita coisa sobre as suas cirurgias devido às mamães, né, que não têm condições de realizar uma cirurgia plástica. Eu também não tô a favor, também não tô contra. Por quê? O que muitas pessoas estão dizendo por aí, sim, faz sentido. Se eu tivesse dinheiro, eu faria a mesma coisa. Gente, se eu pudesse. Se eu pudesse. Mas o que pesou foi que antes, né, quem acompanhava ela, viu que ela estava em processo de emagrecimento. Ela sempre incentivava as mulheres, parecia nos stories, vamos treinar, não sei o que, olha como eu tô treinando. Ela sempre
sempre mostrava vídeo dela treinando, chegava até a divulgar aí algumas coisinhas pra facilitar esse emagrecimento. Só que do nada, depois de algum tempo, não sei, do nada ela foi e pulou pra cirurgia plástica. Então ela meio que jogou na cara das pessoas assim, olha só, não, isso que eu tô fazendo não tá me adiantando, não. Isso que eu tô fazendo não tá me, entendeu? Tipo, pode até trazer resultado, mas não é resultado imediato. Resultado que provavelmente ela tem que ficar ali um tempo, na academia, numa alimentação, que provavelmente ela não quer. Só que ela tava incentivando mães a começarem a treinar. E ela sempre falava assim, olha, gente, eu tô treinando de casa. Você também pode treinar em casa. Pega o que você tiver aí. E aí, do nada, ela chega e joga pras pessoas que ela fez cirurgia, que ela mudou isso, que ela mudou o braço, que ela mudou o peito. Do nada, ela chega e fala assim, olha, gente, eu não vou contar pra vocês, eu não vou mostrar pra vocês, eu não vou falar muito sobre. Só que na hora de vender, que é isso que me pega, é isso que me pega. Na hora de vender, né? Ai, porque, não sei se vocês lembram daquela polêmica lá do livro dela, que ela tava, tipo, uma cara meio descansada, um cabelo bagunçado, peito sujo de leite, uma roupa meio requenguela, como se ela tivesse passado por isso, tá? Então, provavelmente, eles falaram assim, ó, vamos pegar um livro, vamos te botar toda esquisita, porque a gente tem que representar a maioria das mães brasileiras, que é realmente aquela capa do livro dela, que é que ela tá toda esculachada, entendeu? Queria vender, gente. E vou te falar, provavelmente vendeu muito. Depois, ela se reergueu, veio pra esse processo de emagrecimento que não durou muito, e logo em seguida ela chega toda... Gente, eu não consigo entender a grande polêmica do negócio do livro, de verdade, assim. É óbvio que o livro vai vender uma metáfora. É lógico, gente, mas assim, é óbvio que o livro vai vender um exagero. É uma capa. Eu sei lá, eu vou até rever o meu vídeo sobre esse assunto pra ver o que eu achei na época, porque nossa, eu não consigo ver esse treco todo assim, esse absurdo todo, sabe? Não consigo toda ver. limpada, mas falando que, gente, eu não vou contar pra vocês, olha como eu sou legal, olha como eu penso em vocês, sabe? Eu não vou falar sobre a minha cirurgia, porque tem gente que não pode fazer, sabe? Mas na hora que eu quiser vender alguma coisa e ter muito dinheiro, eu venho aqui compartilhar com vocês. O que pega muito é isso. As pessoas estão sempre falando, ai, mas se fulano tivesse dinheiro, teria feito. Realmente, teria feito. O negócio é que as outras pessoas não estão vendendo, não estão ganhando dinheiro em cima de mães que estão sofrendo, de mães que realmente, tipo assim, entram em depressão. As pessoas estão ganhando dinheiro. Essa é a questão. E quando as pessoas estão vendendo um universo de beleza acima de tudo, elas estão ganhando dinheiro sobre essas mães. Porque essas mães, elas não precisam olhar. Quando a Virgínia lança um produto de beleza, ela não precisa mostrar a maternidade real. Muito pelo contrário. Ela vai mostrar ela na academia, saindo com a barriga chapada, e muitas mães vão querer ser igual a ela. Então é óbvio que ela está ganhando dinheiro em cima disso. É óbvio que tá. Aí é isso que eu falo. Bota a mãe que está mostrando a realidade de um lado e a mãe que está mostrando o nunca tive uma celulite na vida. Quem você acha que está vendendo mais? Quem? Faz uma pesquisa assim em volta. Quem é normalmente a pessoa que é o modelo? É essa mãe? Eu acho que a gente só está sendo inocente de achar que a outra não está vendendo, ganhando muito mais em cima da satisfação do outro. Mas muito mais. A outra só está mais silenciosa. Mães que realmente não se reconhecem mais depois da primeira, segunda, terceira gestação. Ela faz o que ela quiser da vida dela. Tem uma mãe que se identificou muito com o livro. Caramba, comprei o livro porque me identifiquei com a capa. Depois disso, ela vai e te incentiva. Vamos lá, vamos mudar. Vamos lá, mamãe, que não tem condição. Vamos lá, pega um peso aí em casa. Sei lá, enche uma garrafa de água e vai comigo, fazendo peso. Vamos lá treinar, vamos correr. Vamos fazer não sei o quê. Te incentiva. Daqui a alguns meses, uns 2 meses, eu não sei quanto tempo que ela ficou treinando. Mas assim, depois de uns meses, cheguei e falei assim, olha, gente, eu não tô mais fazendo dieta, eu não tô mais fazendo exercício, porque simplesmente acabei de fazer uma cirurgia, que eu fiz isso, fiz aquilo, perdi gordura, tirei gordura, estiquei pele, fiz não sei o que, fiz não sei o que lá. Só que eu não vou falar pra vocês, tá? Porque eu penso muito em vocês e nas mamães que não podem, tá? Então, tipo assim, gente, não faz sentido nenhum. Complicado, né, gente? Complicado. E o que você acha sobre isso? Comenta aqui embaixo. Mais uma, essa aqui é a Ana Vitória.
a VTube vem sendo bastante julgada porque decidiu fazer uma lipo. E assim, na minha opinião, eu acho que tem gente que é tão chata que chega a ser inconveniente. Postaram lá no Insta e aí algumas pessoas me marcaram nos comentários. Quando ela se cuidava, fazia exercícios, todo mundo reclamava. Falava, nossa, mas ela tem dinheiro pra fazer uma lipo, por que ela não faz? Ela vende uma vida de coitada. E agora que ela resolveu fazer a lipo, geral reclamando. Ai, Ana, é porque tudo que ela faz é por engajamento e dinheiro. Gente, ela é uma pessoa que ela trabalha com a internet. Isso não é óbvio pra vocês? Igual eu sempre falo, eu não tô aqui pra defender ninguém, puxar saco, porque eu não acompanho influencers grandes. Exceto alguns, mas tem gente que reclama tanto que, nossa, fica chato. Aí gente falando, nossa, porque eu fico revoltada com essa situação. Gente, a vida de uma pessoa que você nem conhece, nem te dá custo algum, te chateia tanto. Se a resposta for sim, aí eu indico que você leve isso pro psicólogo. Igual eu acho que na primeira gestação dela, ela não queria ter babá, todo mundo reclamava. Arrumou babá, todo mundo reclamou também. Acho muito complicado a gente querer julgar uma pessoa sem a gente se colocar no lugar dela. Se você fosse mãe, se você trabalhasse com a internet, tudo que você faria não seria por engajamento? Pra uma pessoa que nunca se colocou na mesma situação, nunca passou por aquilo, nunca foi influencer. Gente, é muito fácil realmente julgar. Só que esse é o conteúdo dela. Você não gosta? Faz igual eu, não assiste. Faz sentido você não gostar e continuar dando engajamento. Aí eu realmente não entendo. É porque o negócio é sobre a polêmica também, né? Nossa, o total de bater num treco hoje. Ah, o povo também tô vendo a galera reclamando que eu tô fazendo vídeo de 1 hora. Tô Ela só tá fazendo super documentário feliz que ela ultimamente. entrou numa calça PP, né, É. após todas as gestações. E eu fiquei Já, gente, horrorizada vem aí. com os comentários que eu vi lá na outra Calma aí, rede. Letícia 99% Andrade. dos... Eu acabei de ver um vídeo da VTube compartilhando que ela tá super feliz, que ela entrou numa calça PP, né, após todas as gestações. E eu fiquei horrorizada com os comentários que eu vi lá na outra rede. 99% dos comentários vinham de outras mulheres atacando a felicidade que ela tava compartilhando. Eu fiquei muito chocada, gente, porque a gente chegou em um nível na internet que as pessoas ofendem as outras e tentam empurrar elas pra baixo quando nitidamente algo tá fazendo bem àquela pessoa. Os comentários que eu vi era falando, mas a cara continua enorme, os braços continuam enormes. E no vídeo ela falava o tempo inteiro que ela não chegou naquele corpo sozinha, que ela fez cirurgia plástica, enfim. Mas quando você vê uma pessoa compartilhando algo que faz ela ter mais autoestima, se sentir bem, se sentir feliz com aquilo, por que as pessoas tentam empurrar para baixo? Parece que as pessoas às vezes descontam as frustrações internas de talvez não conseguir alcançar algo quando alguém conquista aquilo. A gente não pode desmerecer qual foi o método que a pessoa usou para chegar naquele corpo, enfim. Eu acho que cada um sabe das suas escolhas. O ponto que eu quero chegar não é esse, mas é você ver que as pessoas, elas ficam mais felizes empurrando o outro pra baixo. Percebo muito isso porque quando tava na minha fase, há muito tempo atrás, de emagrecimento, muitas pessoas me colocavam pra baixo, diziam que eu não ia conseguir, ou então que eu tava ficando com cara de doente, tá magra demais. As pessoas não aceitam a mudança. Só que a maioria das pessoas que não aceitam essa mudança são as pessoas que não buscam nada pra mudar a sua própria vida. Fico imaginando a saúde mental da pessoa que lê aquilo, sabe? De você compartilhar que você tá feliz com o seu corpo e uma enxurrada de gente te empurrando pra baixo pra você voltar a se sentir infeliz. É bizarro. Eu acho um pouco cor-de-rosa também esse argumento, mas eu entendo, eu concordo, mas eu também acho um pouco superficial, assim, do tipo, sim, as pessoas elas jogam a frustração em cima dos outros, elas realmente têm uma certa dificuldade de perceber que aquilo que elas estão falando é sobre elas, mas eu acho que entendo que existe um contexto, existe uma discussão e tudo mais. E isso me lembra muito, por exemplo, tem uma coisa sobre emagrecimento, né? Outro dia eu li um comentário horrível, eu estava num momento horrível e o comentário veio num momento pior ainda. Eu não vou nem descrever muito o comentário, porque eu não quero que a pessoa saiba que esse comentário me machucou. E até já está bloqueado aqui há muito tempo. Mas era um comentário que tinha a ver com você falar sobre emagrecimento e a pessoa fala... Aquela história do... se você tomou alguma coisa, se você fez uma operação, não sei o quê, o seu emagrecimento vale menos. Como se eu estivesse querendo algum tipo de validade com a porra do que eu emagreci, eu deixei de emagrecer. Mas as pessoas, elas acham que... Até porque isso é uma coisa que eu tenho pavor... essa história de vitória, sabe? Só eu que sei da minha vida e é isso. Mas eu acho que tem essa história de as pessoas falarem, não, mas a pessoa emagreceu, mas calma aí, mas foi bariátrica, né?
Ah, não, uma renúncia que é como se assim, se você fizesse bariátrica, tudo fosse uma magia, né? Como se tudo fosse mil maravilhas, como se não tivesse nenhuma questão, como se fosse mágica, né? De repente você está no dia seguinte bebendo leite condensado e tendo o corpo da Gisele Bündchen. É assim que funciona, né? Então, as pessoas estão sempre buscando formas de desmerecer a experiência do outro, e aí tem muito desse papinho tão insuportável, né? Como se as pessoas já não tivessem problema suficiente, já não tivessem dificuldade suficiente, já não tivessem problemas de saúde suficiente. Que essa historinha de, a pessoa emagreceu, mas emagreceu como? Emagreceu fechando a boca? Emagreceu não sei o quê? Meu amor, faça o que você tiver que fazer para chegar no lugar aonde você quer, onde você vai se sentir bem. E foda-se o que os outros vão falar. De verdade, assim. De verdade. Foda-se. Só você vive, acorda, vive e vai dormir dentro de você. E de verdade, a vida é curta demais para ficar vivendo a partir do medo do que os outros vão achar. Então faça as coisas e foda-se. Porque fulano não sei o que, foda-se. De verdade, assim, de verdade. Falo com isso do fundo do meu coração. Se até outro dia eu estava falando se ame, hoje eu estou falando, manda as pessoas se fuderem. Porque as pessoas vão sempre descobrir alguma coisa para te diminuir, vão sempre descobrir uma coisa para dizer que a sua felicidade não tá boa o suficiente, de que o que você fez não vale tanto. Só que você não tá numa competição, meu amor. Você não tá competindo. Tá tudo certo, tá? Eu vou parar por aqui, tinha mais coisa aqui, tem até uma fala que eu acho que a VTube falou sobre esse assunto, mas cansei, desculpa. Acho que já me expus demais também nesse vídeo. Então, ficamos por aqui. Tá bom? Prometo que os próximos vídeos... Eu tô pensando duas coisas, gente. Você que chegou até o final aqui, você que gosta de mim, porque para me ver falando 1h15, com certeza você deve gostar um pouquinho de mim. Eu já falei no meu Instagram que eu vou começar um podcast, mas é um podcast mais complexo, com pessoas e não sei o que, etc. Então, e isso ainda está em produção. Só que eu estou pensando, eu conversei muito ontem com a queridíssima Lorelai, e estou pensando em começar um podcast meu conversando sobre coisas da minha vida. Que é uma coisa que eu não faço tanto aqui. Depois de um vídeo de 1 hora falando muito sobre a minha vida. Mas é uma coisa que eu realmente não faço muito aqui. E aí eu estou pensando em fazer isso em áudio. O que vocês acham? Essa é a primeira coisa que eu queria falar. E a outra é que eu tenho me cobrado um pouco dos vídeos estarem longos. Só que tem muita gente que gosta muito de vídeo longo, tem gente que gosta de vídeo mais curtinho. Tenho até pensado, em algum momento eu fiquei com uma loucura do tipo, será que eu lanço outro canal onde eu faço o mesmo vídeo, só que editado para ter 20 minutos? Mas eu não vou fazer isso porque eu não estou com essa condição. Estou até pensando em tentar fazer vídeos, deixar os vídeos de 1 hora, paciência, e fazer outros vídeos de pautas mais curtinhas que eu não faço aqui no canal, porque eu acho que não vai render um vídeo grande, né? Eu deixo muita coisa de lado quando eu acho que o vídeo vai ficar com 15 minutos. Mas eu acho que vocês gostam também, talvez, de vídeos de 15 minutos. Então eu acho que eu vou tentar fazer como um segundo vídeo. Não sei. Não me cobrem. É isso, gente. Não agradeço o suficiente. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Muito obrigada por me ouvirem. Muito obrigada por gostarem de mim, por concordarem ou não concordarem comigo, mas acima de tudo por me respeitarem. Eu respeito também muito vocês, amo muito vocês. O amor que vocês mandam pra mim é o que me faz querer continuar aqui. E se eu tô aqui há tanto tempo, é por vocês também. Não é um discurso vazio que eu faço do tipo querendo bajular as pessoas que estão comigo, não. Vocês mudaram muito a minha vida de verdade, assim. Então eu sou uma pessoa muito feliz com o que eu faço hoje em dia. Não sei porque eu estou dando esse texto agora, mas eu achei importante. Beijo.